Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo. Fala comigo, Vini. Como é que você tá, meu filho? Fala aí, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Dona Iá. Tudo bem por aí? 100% 1000 por hora, capotando, mas tá tudo certo. A gente só vai seguindo. Amém, que bom, que bênção. Vamos que vamos isso para mais um aí. dia, mais um belo episódio. Sim. Ô, Vini, Oi. como é que você toma as decisões da sua vida? O que você leva em consideração para tomar as suas decisões? Por exemplo, uma viagem, uma mudança de emprego, mudança de casa, de patamar social, no sentido de status do Orkut. Xiii. Como é? Brincadeira. Olha, eu sou uma pessoa muito, vamos se dizer assim, que tenta ser muito racional. Então eu tento levantar as situações a favor e contra aquilo que eu tô querendo, que eu tô planejando, que eu tô desejando e tudo mais. E aí, por meio disso, eu vou colocando na balança ali o que eu acho que é favorável àquilo, o que eu acho que é contra aquilo, e aí eu tomo a minha decisão. Porém, essa linha de raciocínio que eu acabei de trazer é quando as decisões envolvem somente a mim. Quando as consequências Ou das as decisões, consequências né? dessas decisões são direcionadas mais para mim. Porque quando elas envolvem outras pessoas, aí essa dinâmica precisa mudar um pouco. Aí, além de eu fazer esse raciocínio de pôr na balança e colocar o que eu acho contra, o que eu acho a favor de um lado e de outro, eu preciso ouvir pessoas que estão envolvidas no meio daquele processo, daquela tomada de decisão e tudo mais, e que sofrerão consequências ou comigo, ou junto comigo, ou por conta da minha decisão e tudo mais. Então, assim, eu acredito que decisões é sempre uma coisa que nunca é fácil de tomar. Porque existem decisões que são óbvias. Por exemplo, o que eu vou comer hoje à noite? Vou comer algo que eu gosto. Sim. Vou comer algo que me satisfaça, que vai me encher, parará. É muito mais óbvio essa decisão do que, por exemplo, eu devo ou não devo mudar de emprego? Sim. Eu devo ou não devo comprar uma casa? Sim. Entende? Porque existem outros fatores, coisas que você vai ter que abdicar, coisas que você vai ganhar, coisas que você vai perder em decisões mais robustas, em decisões diferentes. E aí isso aí varia muito de pessoa para pessoa e de como cada pessoa desenvolve, porque do mesmo jeito que as decisões mudam, o que é importante para um, às vezes não é importante para outro, e vice-versa. Na neurociência a gente chama isso de heurística e vieses cognitivos. São coisas que a gente leva em consideração para avaliar aquilo que está acontecendo para que a gente tome a nossa decisão. Isso vale para decisão de compra, decisão de vida, qualquer tipo de decisão que você for ter. Obviamente que umas ou outras gastam mais esse tipo de energia, né? Mas uma coisa que você falou aí é muito correta. Uma coisa é eu tomar uma decisão sozinha, cujas consequências vão caber só a mim lidar. Outra coisa é eu ter um grupo ou estar em dupla, vivendo um relacionamento e querer tomar uma decisão que vai impactar diretamente na vida de todas as pessoas envolvidas. Aí a gente não pode, por mais que 97% das decisões sejam tomadas pela emoção, a gente não pode deixar a emoção falar mais alto. Não. A gente precisa ouvir todos os pontos, entender todos os lados e encontrar um ponto em comum para poder seguir. Né? Não dá para seguir só um lado, até porque lá na frente, se alguma coisa der errado, você vai sustentar? Não, a culpa é sua. Também não vai sustentar. Então, não é nem questão de culpa, eu né? acho que o ponto principal não tá nem em você sustentar.
Porque, às vezes, sustentar a responsabilidade de ter tomado aquela decisão, a pessoa, às vezes, até consegue. Mas, quando essa decisão reflete algo muito ruim, Sim. o sentimento de falar, poxa, eu fiz isso e fiz sozinho e, tipo, ferrei, compliquei várias pessoas. É pior, né? É muito pior. Porque tem pessoas que têm raciocínio, tem aquela mentalidade do seguinte, eu não me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Então, tudo que você for fazer tem decisão. E tudo que você for fazer tem consequência. Não tem como. Ah, vou na esquina, é uma decisão que vai ter uma consequência. Sim. Seja ela positiva, seja ela negativa. Vou tomar sorvete, vai ter uma consequência. Então, tudo tem. O ponto que a gente precisa entender é que é o seguinte: existem consequências maiores e consequências menores. Consequências que atingem só um, consequências que atingem mais de uma pessoa. Como é que tá isso pra sua cabeça? Como é que é isso pro seu relacionamento? Como é que é isso pra sua família? Como é que é isso pra sua casa? E aí você parar também pra pensar e se colocar um pouco no lugar do outro. Eu tenho a mania de sempre tomar decisões sozinho, sempre tomar decisão por conta. Mas se o outro fizesse isso sempre, eu iria gostar? Exato. Eu iria estar satisfeito com esse tipo de situação? Ah, talvez para determinadas decisões sim, mas determinadas decisões Y não. Então, por que eu não repenso? Né? Entende? Então, eu vejo muito que muitas vezes na gente, como sociedade, falta isso. É até para conviver em público mesmo. Pra gente, na convivência em sociedade. Você entra em uma sala, tem 10 pessoas. Se uma pessoa liga o telefone muito alto, faltou o discernimento dela ali de falar, poxa, Nossa, vou atrapalhar, né? posso estar atrapalhando alguém que está lendo, que está estudando, que está pensando, que está meditando. Posso estar falando alto e trazendo um assunto para as pessoas que não deveria trazer. Posso estar dando informações da minha vida que ninguém precisaria saber. Então, assim, são pequenas coisas que fazem diferença no todo. De mesma forma, é decisões em casal. Por exemplo, quero comprar algo muito caro. Como é que o marido toma essa decisão sem falar com a esposa? Sim. Se isso vai comprometer a renda do casal. Porque a partir do momento que casou ou que tá junto, não é renda dele mais. É dos dois. De mesma forma, como é que a mulher vai no salão e vai fazer um punhado de 1000 coisas e não vai deixar ele ciente? Ou vai contrair, não quero comprar isso, vou comprar isso, comprar aquilo. Então, assim, são N situações que envolvem os dois ali. E aí precisa parar, sentar e ter comunicação. Que envolvem dois lados, não necessariamente, pessoal, homens e mulheres, né? O Podinelli foi criado justamente para chegar nessa dualidade aí de homem e mulher, mas a gente foi ampliando essa ideia porque seres humanos pensam diferentes, as relações são diferentes, hoje em dia tudo é plural, né? É múltiplo. Então, mesmo sendo duas mulheres ou dois homens, essas decisões precisam ser tomadas em conjunto, grandes decisões, em grupo ou em dupla, enfim, quando não envolve só você, a gente precisa ter calma, discernimento, prudência e não deixar a emoção falar mais alto do que a razão. É avaliar todos os prós e contras, é entender o que aquilo vai impactar e o que precisa ser feito para que aquilo aconteça de maneira saudável, tranquila e responsável, né? E tentar encontrar o meio termo, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente vê que as pessoas entram no seguinte impasse: eu quero uma coisa, mas a minha parceira não quer a mesma coisa. Só que eu quero aquela coisa. E eu quero demais, eu quero ferronhamente. Eu quero agora. Só que eu não me pergunto e não entendo o porquê ela não quer. E quando ela iria querer, se ela for querer. Eu só tô pensando em mim. Eu quero e eu quero agora. Sim. E pronto. Mas ela não quer. Por que ela não quer? Eu já perguntei? Eu já a ouvi de forma genuína? De fato, né? Ou eu só quis falar com ela para poder convencê-la do que eu quero? Porque é diferente quando eu converso com alguém para convencê-lo do que quando eu converso para entendê-lo, para compreendê-lo. Tendo a empatia de falar, então é por isso. No seu lugar,
com os seus pensamentos, com as suas emoções, com a construção da forma que você me trouxe, talvez eu também pensaria diferente. Mas eu muitas vezes só penso no meu lugar, no meu jeito, nas minhas emoções e nos meus pensamentos, da forma que eu construí e moldei. E aí começa a colocar aquele impasse de eu tô certo e ela tá errada. Ou ela tá certa e eu tô errado. E numa relação, gente, é uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente não pode trabalhar com certo ou errado, ou com culpa. A gente precisa trabalhar com a contribuição do que está sendo feito, né? Ou não. Ou do que vai ou não. Como assim? Eu tô querendo dizer que é o seguinte, tudo que acontece tem motivo e causa. E consequência, né? Tudo ali envolvido, tudo junto. Tudo que vai acontecer, que vai gerar alguma coisa para os dois, tem consequência dos dois. Tem ação dos dois. Vão vivenciar essa consequência. E aí é onde tem que parar e falar assim, brigar por conta de X coisa vai gerar qual consequência? Para mim e para ela. Faz sentido? Compensa? É realmente viável? Por quê? Porque eu preciso parar e pensar no seguinte. Vou dar um exemplo. Tem coisas que são fúteis. E tem coisas que não são fúteis. E aí a gente pode trazer para uma relação o seguinte sentido. Tem coisas que vai gerar um estresse, mas que não são tão importantes. Sim. Você está querendo dizer que essas coisas não precisam ser faladas? Não. Estou querendo dizer que essas coisas não precisam ser as primeiras coisas a serem faladas. Estou querendo dizer que essas coisas não precisam ser a prioridade a ser discutida. Que existem outras coisas. Vou dar um exemplo. O homem conhece uma mulher e essa mulher não gosta de jeito nenhum que deixe a toalha em cima da cama. Só que ela está conhecendo ele. Compensa ela perder um dia discutindo com ele, explicando com ele sobre esse tema, se ela pode trazer para ele em um dia de conversa coisas muito mais importantes, como por exemplo, eu não admito traição, eu não admito agressão, eu não admito que você levante a voz e faça assim, faça assim. Sabe, outras coisas que são tipo inadmissíveis? Né? Isso é prioridade. Então esse tipo de situação ela deve primeiro ser dita, trazida para que o outro entenda. E você começa a medir no seguinte: eu trouxe, o meu parceiro entendeu ou não entendeu? Ele quis compreender ou não quis compreender? Talvez estabelecer alguns acordos e alguns processos de decisão, gente. Para mim sempre, todo relacionamento é como uma marca, como uma empresa. Eu já falei isso aqui uma vez, né? A gente se relaciona com os outros, seja amizade, seja relacionamento romântico, na família. Eu tenho a minha missão de vida, os meus valores, meus princípios, o meu propósito. Você tem os seus, da mesma forma, sua missão, seus valores, seu propósito, suas promessas de vida. Se a gente está junto, pensando no pode né, ou se você se reúne com seus amigos, ou se você tem aí uma parceira de vida, isso precisa estar em uníssono contigo, a gente precisa andar junto, é como uma empresa mesmo. Vai juntar os seus com o dela, os meus com a equipe que eu tiver, pra gente crescer junto. Todo mundo quer crescer, quer evoluir, quer melhorar. Olhar todos pro mesmo horizonte e caminhar de mão dada. Antes do problema acontecer, sentar e falar assim, olha, se a gente tiver pensamentos diferentes, como é que a gente vai lidar com o assunto? Se a gente estiver de frente com tal problema, essa é uma possibilidade, os ICs da vida. Se a gente estiver de frente com essa situação, o que a gente vai fazer juntos? Num momento de calma, de tranquilidade, de cabeça limpa, de coração leve, sentar e pensar nas possibilidades, nas ameaças da vida e nas oportunidades do mundo que você vai utilizar para se melhorar e melhorar quem está do seu lado e que você vai se proteger. Então, jogar as cartas na mesa. Olha, eu tenho esse sonho, o que você acha disso?
eu quero conhecer a neve, mas você não gosta de frio. Você iria lá comigo só pra conhecer? E aí depois a gente vai pra uma praia? É assim, é negociar. Mas de uma forma leve, criativa e gostosa na vida, sabe? Não é impor nenhuma situação. E saber que assim, ó, não tem relacionamento que dá certo sem ninguém ceder. Sim, Não tem. dos lados vai ceder um pouco. O negócio é o excesso, né? O negócio é que não é só um lado que cede. Um lado cede hoje, o outro lado cede amanhã, para que os dois entendam. Vou dar um exemplo. Eu sou muito fã de comida caipira, mas você é muito fã de comida japonesa. Isso significa que a gente só vai em restaurante caipira? Não pode. Isso significa que a gente só vai em comida japonesa? Não. Também não faz sentido. Então a gente precisa entender que em um dia a gente pode pedir uma comida japonesa e eu pedir alguma coisa diferente, vamos dizer um exemplo. Mas eu posso te levar lá, você pode ir lá comigo, para que você desfrute daquela experiência. Sim. E eu me sinta satisfeita em te ver satisfeita. Sim. De mesma forma, um dia a gente vai num restaurante de comida caipira. Mesmo se você não comer, ou não gostar, você vai comer alguma coisa diferente, ou você vai levar alguma coisa diferente, ou você vai pedir pra quê? Desfrutar dos momentos juntos, Entender que cada um em um determinado momento vai ter que fazer um pouquinho a mais, ou soltar um pouquinho a rédea, a corda ali do que você tá segurando e tá firmando, para que dê certo. Porque não tem como dar certo se a mente não estiver aberta a ponto suficiente de fazer assim. E olha que lindo isso, né, Vini? Tipo, a gente é plural, cara. Se fosse pra todo mundo ser igual, Deus tinha criado a gente assim. Mas não. E por que eu preciso fazer com que você pense da mesma forma que eu? Se a gente juntos, eu posso usar o seu pensamento, o meu pensamento, e a gente criar um negócio completamente novo, bacana. E pensa assim, ó. Vamos pegar um exemplo em cima do que você acabou de falar. Imagina que todos os homens e todas as mulheres pensassem igual. Não, Deus que mundo chato que ia ser. Não. Que coisa sem graça. Exato. E se fosse pra ser assim, tinha sido criado assim. E não foi. Não foi pra ser assim. Não é assim. A questão é como encontrar esse ponto em comum, que é o cerne do Podné. Porque a gente acredita aqui, querido ouvinte, que existe possibilidade do mundo dar certo se a gente parar para se ouvir. Ouvir o outro, ouvir você mesmo e tentar entender e entender mesmo se aquele seu pensamento faz sentido ou não faz sentido, se está limitante ou se não limita, se traz consequências para quem está contigo, se não traz. É tentar usar mesmo, ser emocionado ou emocionada, mas com racionalidade, sabe? Uma emoção racional. Eu acho que o meio do caminho seria esse, assim, e tipo equilíbrio. assim, ó, eu preciso demonstrar o que eu quero e o porquê eu quero. Mas eu não posso tomar a decisão de que aquilo que eu quero e aquilo eu voltei e pronto. Eu preciso me fazer entender no que eu tô querendo dizer. Deixar isso de forma clara, para que o outro entenda a importância daquilo. Mas eu não posso tomar como certo aquilo. Sim. Entende? De uma hora para outra, de uma vez. De mesma forma é o seguinte, às vezes eu quero conversar agora, mas talvez para o meu parceiro ou para minha parceira não vai ser interessante conversar agora. E aí eu preciso pensar no seguinte: quando eu quero falar alguma coisa, ou quando eu quero pedir alguma coisa, ou quando eu quero decidir alguma coisa, eu quero ser efetivo no que eu quero. Então eu preciso ser estratégico para também ser efetivo. Porque se eu quero ser efetivo e eu quero fazer agora e o outro não quer nem conversar sobre agora, como é que eu vou ser efetivo na tomada de decisão? Eu já tô indo contra, intuitivamente, a maré toda, eu já tô começando errado, porque eu já tô estressando. Já tá começando o diálogo para perder a causa. Entendeu? Então assim, ouvinte, a gente precisa pensar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais estratégico para isso. E aí eu até brinco que as mulheres trabalham isso melhor que os homens.
Então, às vezes a mulher ela quer tomar uma decisão com o marido, com o namorado, com não sei o que. Às vezes ela espera ele chegar do trabalho, ela prepara uma comida diferente, ela faz um carinho diferente e aí ela chama para uma conversa. Já enreda a situação toda para chegar na decisão que ela quer. E então ela programou aquilo, ela planejou aquilo e trouxe de uma forma com que ele soube ouvi-la e a tomada de decisão foi tomada em conjunto, querendo ou não. É conduzida, né? Não, mas foi em conjunto, mesmo que seja conduzida. Porque ela não tomou só. Ela tomou só na cabeça dela, mas ela consultou. Ela falou, ela trouxe aquilo ali para os dois. A tomada de decisão poderia ter sido diferente, entende? De mesma forma que o homem também precisa aprender a fazer isso. Mas o ponto X da questão é, quanto mais as pessoas entenderem que existe um momento certo, a entonação certa e a forma de se comunicar certa para cada pessoa, as coisas vão dar mais certo. Com toda certeza, enxergar o outro como alguém, né? Alguém que pensa, que também tem sentimentos e decisões a serem tomadas e vivenciadas. Vini, eu acho que a gente trouxe uma reflexão aí para todo mundo. Não é fácil, é óbvio que não é fácil, nem a gente consegue desse jeito o tempo todo. Nós temos a emoção dentro da gente, nós funcionamos assim, a neurociência comprova aí que 90% das nossas decisões são tomadas pela emoção e não pela razão. Sim. E que assim é para ser mesmo, porque se não fosse para ser assim, não tínhamos sido criados assim. Mas quando a gente quer encontrar um ponto em comum, né, quando a gente precisa tomar essa decisão em conjunto, é preciso parar um pouquinho, deixar o sistema 2 ali trabalhar melhor, que é o da razão, né, do julgamento, da avaliação, do diagnóstico, para encontrar um ponto em comum. E para isso acontecer, a gente precisa escutar o outro, precisa entender o outro, se colocar no lugar do outro. Ainda que a gente queira bater o pé naquela nossa decisão, a gente precisa escutar a outra parte. Sim. Né? Com toda certeza. É isso, galerinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de reflexão aqui, continua com a gente, dá seu like aí no vídeo, no YouTube ou no Spotify, que tá no podné.podcast. Dá uma chegadinha no Kawaii, TikTok ou Instagram, @portalpodné, ou manda pra gente um e-mail, contatopodné@gmail.com. E mais papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, pode demais. Até doente nós estamos por aqui. Sempre. Ihu! Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.